E me lembrei de uma coisa que é o papo que nós vamos ter agora com o Padre Antônio Carlos, Padre Cacá, vigário da paróquia Nossa Senhora da Glória, em Guaratinguetá, que é Eucaristia. A Eucaristia nasce na ceia do Senhor, o momento em que Jesus está vivendo uma grande angústia, a iminência da paixão, da traição, a morte de cruz, que era uma certeza quase clara na cabeça dele, e nesse momento de profunda angústia, Jesus olha para os discípulos, olha para o projeto futuro e dali nasce um sinal, um sacramento que traz a certeza de que podemos ir até o fundo do poço, mas iremos ressuscitar, restaurar. O grão de trigo que é moído se torna pão. O grão de trigo que é esmagado, esmigalhado, ele se torna alimento. E assim a Eucaristia nasce, esse grande sacramento que nos organiza, que nos reúne, que nos fortalece, que nos convida a vivenciar de fato a presença do Cristo na nossa vida. Então, Padre Cacá, muito bem-vindo, seja um bom dia de bênção para você. Bom dia, Padre Vanderlei, bom dia a todos que estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, a todos. É uma alegria, Padre Cacá, conversarmos sobre essa questão da Eucaristia, né? Quando a gente fala de Eucaristia, a gente fala de um sacramento que centraliza a nossa vida como cristãos, porque todo o rito da missa converge para esse momento, né? De nos convidarmos e sermos convidados para participar do banquete da ceia do Senhor. Há quanto tempo o senhor está no ministério presbiteral? 36 anos e um mês. Então não vou nem perguntar quantas Eucaristias celebradas, que não tem nem conta, né? Não tem nem conta, graças a Deus. Então, padre, é uma coisa muito interessante que gostaria de conversar, é assim, qual o papel central do sacramento da Eucaristia, da Sagrada Comunhão na missa? Hoje, se a gente fosse fazer uma síntese da comunhão na Santa Missa, qual seria o seu visão? A Santa Comunhão é o alimento espiritual para todo cristão. Você que é fiel, você que é católico e acredita na essência do Cristo, o Cristo está presente na comunhão. Então, é preciso a nossa confiança ali, a confiança eterna, porque Jesus Cristo se faz presente. Como lá em Mateus, capítulo 22, quando ele instituiu a Eucaristia, ali ele disse: quem comer a minha carne, quem beber do meu sangue, terá parte comigo eternamente. Então, Padre Vanderlei, o rito da comunhão, a comunhão em si, ela é alimento espiritual e ela deve ser profundo para a nossa conversão e mudança de vida no dia a dia. E a comunhão nos reúne, fiéis entre nós e fiéis em Cristo, né? Como é que se dá esta união dos fiéis entre si e dos fiéis em Cristo? Primeiramente, nós temos que ter a comunhão com Cristo. E depois, quando nós usamos a palavra do grego, né? Koinonia, essa comunhão com Cristo, eu devo me comungar também e fazer desse alimento um alimento salutar. Aí eu ficarei feliz, eu ficarei contente. Então, esse alimento entre si, para você e também para a comunidade, ele é muito bonito, muito gostoso e traz uma ação contínua, não só naquele momento da comunhão, mas você deve participar, deve viver a Eucaristia, deve levar esse Cristo a outras pessoas. Aí eu penso muito, Padre Vanderlei, o que São Paulo nos diz, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vós sois templo vivo do Espírito Santo. Então, depois que você comunga, você passa a ser templo vivo do Espírito Santo. Então, é uma integração profunda, intrínseca com você e com a comunidade. E como templos vivos do Espírito, nós rezamos e aprendemos a rezar
como Jesus rezava e como Jesus nos ensina. Iniciamos esse rito da comunhão com o Pai Nosso. Qual a importância de integrar esta oração de Jesus no rito da comunhão, uma vez que a gente já vai comungar o próprio Jesus na Eucaristia? Certo. A nossa liturgia ela é rica, como o senhor falou no começo. E o rito da comunhão começa com as oferendas, depois nós vemos oração litúrgica e o rito da comunhão. O rito da comunhão começa com o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração onde nós fazemos 7 pedidos a Deus e chamamos a Deus de nosso Pai, no plural. Mas na primeira, ali junto, chamamos a Deus nosso Pai, Pai nosso que estais no céu. E o rito da comunhão, começando com o Pai Nosso, ele abre as portas do nosso coração, porque nós pedimos a Deus Pai, esse pão nosso que venha no nosso dia a dia e que possamos também perdoar as pessoas que nos têm ofendido. Então, quando você começa com o rito do Pai Nosso, quando o padre faz o convite, é importante dizer que o padre, nesse momento, não deve fazer uma homilia, mas deve fazer um convite à comunidade para rezarmos juntos a oração universal que Jesus Cristo ensinou para os discípulos. É um sacramento de uma importância, de uma grandiosidade tão além da nossa compreensão, que quando a gente, antes de comungar, nós fazemos ali um ato penitencial, inclusive, né? Antes de comungar, a gente faz aquele ato quando a gente reza: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Esse ato de dizer essa palavra, essa expressão na fé, por que dizer isso? Dentro de um rito que já começamos todo ele passando por essa compreensão da nossa pequenez diante do mistério de Deus. Ainda antes de comungar, nós dizemos: eu não sou digno. O senhor sabe muito bem que essa palavra foi tirada lá de Mateus, capítulo 8, do centurião, né, quando pediu a cura para o seu servo, e Jesus falou: eu vou lá. Não, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas é uma palavra, serei salvo. Né? Então, a nossa igreja pegou das palavras do centurião, Mateus capítulo 8. Então, quando nós comungamos, realmente é essa nossa pequenez, é olhando a nossa humildade. Ou seja, eu sou pequeno perante o Cristo. Cristo é grandioso, já dizia Madre Mazarello, né? E todos os santos já diziam isso, e todos nós dizemos que Cristo é grandioso, é onisciente, onipotente, onipresente, e nós somos tão pequenos perto dele. Então, nós às vezes não somos dignos, mas nós devemos estar dignos para recebermos a Santa Comunhão. Não podemos estar em pecado. E além de recebermos a Santa Comunhão na celebração eucarística, há também a possibilidade, dos casos especiais de dificuldade de locomoção, de impossibilidade de locomoção, do fiel receber a Sagrada Comunhão em casa. Agora nós vamos ver como acontece, como é realizado o rito da comunhão para aqueles que comungam em casa. 2 minutos da Eucaristia na paróquia São Pedro de Guaratinguetá. Nós gravamos aí esse vídeo especialmente para mostrar em detalhes esse carinho especial dos ministros da Sagrada Comunhão, levando a presença do Cristo para os nossos irmãos e irmãs que estão padecendo a imobilidade. É deste sacrário, aqui na nossa comunidade, que retiramos a Sagrada Comunhão Eucarística para levar para os nossos enfermos. Essas pessoas que não podem se deslocar das suas casas até a comunidade para participar da Santa Missa, seja por motivo da idade, já está muito avançada, ou por motivo de doença, que também não podem sair de suas casas. Também aquelas pessoas que também não podem sair de suas casas porque estão cuidando desses enfermos, desses idosos, para ter todo o cuidado e assim receberem em sua casa a presença do Cristo Eucarístico. E nós, Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, mestre, por esse ministério, nos colocamos a serviço para viver as dimensões e as graças nos atribuídas pelo nosso batismo, que é a fé, a esperança e a caridade, tornando presente o Cristo Eucarístico lá.
E agora, chegando na casa da família, onde se encontra o enfermo ou o idoso que irá receber a Sagrada Eucaristia, nós encontramos um pequeno altar, onde nesse altar colocamos a Sagrada Eucaristia dentro da teca, para se iniciarmos o nosso momento de oração, nosso momento de reflexão. O nosso momento de oração ele é composto pelos 3 ritos, os ritos iniciais, o rito da palavra e depois o rito da comunhão. Nos ritos iniciais, que iniciamos com o sinal da cruz, logo em seguida fazemos o pedido de perdão e, seguindo a celebração, fazemos a pequena oração introdutória e depois já entramos para a proclamação do Evangelho. Logo em seguida, temos também uma pequena partilha do Evangelho do dia, do Evangelho proclamado. Então, terminada a reflexão, rezamos a oração do Pai Nosso. E logo em seguida, aí sim, o enfermo, o idoso, ou a pessoa que cuida daquele idoso ou daquele enfermo, ela recebe a Sagrada Eucaristia. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo. Amém. É muito bom esse momento, é muito rico para nós sabermos que tantos irmãos e irmãs lá na sua casa, com as suas dificuldades próprias, não deixam de participar da comunhão na comunidade de fé. Queremos agradecer ao Padre Antônio Carlos e à paróquia Nossa Senhora da Glória de Guaratinguetá por esse VT tão bonito, expressando aí esse carinho da igreja com os enfermos e idosos. Padre Antônio Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e que Deus continue abençoando o seu ministério. Obrigado, Padre Vanderlei, obrigado a todos que estão nos assistindo, que Deus nos abençoe. Amém.